Uma ótima tarde a todos. Começamos a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 20 de abril. Para você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas no sistema digital, hoje aqui pelo Agrocanal. Também está nos acompanhando pela Claro, você consegue acompanhar a Agricultura BR, também pelo portal sba1.com e acompanha, claro, você acompanha também pelo Facebook do Agricultura BR, também acompanha pelo Facebook do Agrocanal e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. E olha, se há algo que trouxe impacto no mercado da soja, nos últimos tempos, nas últimas semanas, foi em relação à estratégia da China de colocar à disposição um conteúdo maior dos seus estoques públicos estratégicos. A China trabalha com estoques muito amplos, normalmente eles estão na casa de 23, 25 milhões de toneladas. No ponto, neste momento, ou até 20 dias atrás, ele estava próximo a 30 milhões de toneladas. E os chineses, numa tentativa de segurar os preços, colocou boa parte desses estoques disponíveis em seu país. Por que a China faz isso? Para ter uma contenção, tentar segurar o preço da soja. Esse era o objetivo, que surtiu alguns efeitos logo de imediato. Nós tivemos a soja que estava lá na marca de $17 o bushel, recuando bem abaixo disso, ficou um pouco acima de $16 o bushel, e a China conseguiu lidar com essa questão durante algum período. Entretanto, soja voltou a se elevar. E sobre este tema, em relação a como que a China se comportou frente aos negócios com soja, principalmente para tentar evitar uma margem lá de $18 o bushel da soja sendo negociado em Chicago, nós conversamos com alguns analistas de mercado que participam regularmente aqui do Agricultura BR. Você vai acompanhar agora o que Vlamir Brandalize acredita que deve ficar nesse comportamento da estratégia chinesa. Acompanhe. Para esse patamar, a China, aparentemente, ela já começa a limitar compras, porque a margem de esmagamento da indústria chinesa, com o prêmio em Chicago acima de 17, dá negativa. Então, os chineses vão seguir aí vendendo estoque, provavelmente. E no mercado de Chicago, aí, o operador americano, ele está de olho no que vai acontecer com a safra, porque o plantio americano começou ali nos estados do sul, estados tradicionais de produção de arroz, que é o Arkansas, a Louisiana, mas no meio oeste americano nada. Então, o inverno está longo também para a soja, o plantio leve atraso já da soja também americana. Então, clima, por enquanto, nada bom por lá, mas também não está muito preocupado, porque o produtor tem tempo para plantar a safra. A grande questão é que a demanda de proteínas no mundo vai seguir forte e a China está tentando administrar os estoques, o momento aí, para não deixar inflacionar mais. O medo dos chineses é que o mercado vá aos 18 e passe disso, em função de que nós estamos num ano muito apertado, Fabiano? Nós vamos colher aí talvez umas 340 milhões de toneladas para um consumo de 370, vai ter uma queda de estoque de umas 30 milhões de toneladas no mercado global. E isso certamente dá fôlego para mais pressão positiva se o maior comprador, que é a China, ficar no mercado comprando. Eles estão usando do que eles conhecem, comercialização lenta, vendendo estoque para tentar controlar o mercado. Bom, quem comentou também a respeito deste tema foi o Marcos Araújo, analista da Agriinvest. Ele falou a respeito dessa estratégia chinesa e como que ela trouxe aí esses impactos para o mercado. Acompanhe. Por exemplo, o próprio Estados Unidos, com essa possibilidade de aumento de 1 milhão de barris por dia nos próximos 6 meses, a fim de controlar a inflação de alimentos. Você tem a China nesse momento com uma grande oferta e excedente de carne suína, faz com que as indústrias na China estão trabalhando com margens negativas. Fabiano, portanto, nessa temporada, inicialmente a expectativa de importação da China era quase 103 milhões de toneladas, agora nós estamos trabalhando com uma possibilidade de importação de 88 milhões de toneladas versus 91. Lembrando, a temporada que começou em outubro do ano passado e termina em setembro desse ano. Portanto, você tem aí sim
várias medidas políticas a fim de controlar a inflação, mas, como a gente falou, essa quebra na produção na América do Sul de 35 milhões de toneladas faz com que a soja, do ponto de vista de segurança alimentar, esteja com pelo menos a luz amarela, e toda a responsabilidade de suprimento agora no segundo semestre será dada aos Estados Unidos, e você vai ter toda uma especulação climática para frente. Há um outro tema que eu considero muito interessante e fundamental para se traçar como é que vai ficar o mercado a partir de agora. Eu falo a respeito da intenção e gesto, vou colocar assim até poético, né? Intenção e gesto, quando falamos sobre os norte-americanos ampliarem de fato, como foi disponibilizado nos números daquela pesquisa que foi divulgada pelo Departamento de Agricultura norte-americana, quanto ao que os norte-americanos vão cultivar, o que o produtor dos Estados Unidos vai plantar, mais soja ou mais milho. Os números que foram divulgados ao final de março tratavam de uma elevação das áreas com a oleaginosa e uma redução para as áreas de cereal. Nós teríamos um momento histórico, né, de soja ficando com uma área maior que a de milho. Entretanto, tudo no mercado aponta para a não confirmação desse fator. Primeiro, há de se entender que há atraso para o início da semeadura norte-americana. Já deveria ter começado a semeadura do milho há pelo menos aí 2 semanas, mais ou menos, uns 15 dias, já era para ter começado esse cultivo. O outro é basicamente isso aqui, grana. O que acontece? Há um número, chamado até cabalístico, que diz o seguinte, que a soja ela é mais compensatória ao seu cultivo, à sua semeadura, se ela for 2,3 vezes maior, o preço 2,3 vezes maior que o do milho. Quando isso não acontece, fica baixo, é melhor plantar milho. E neste momento, a soja é ligeiramente 2 vezes maior do que o preço do milho. Então, essa é uma questão extremamente relevante para se entender o que vai acontecer no mercado. E aí eu resolvi perguntar para os analistas que participam do Agricultura BR, começando pelo Brandalize, sobre o seu entendimento sobre essa intenção. Porque agora, no mês de maio, o Departamento de Agricultura norte-americano já vai trazer estimativa de produção e área. E isso, na minha opinião, muda, e eu perguntei para o Brandalize a opinião dele também. Olha, Fabiano, eu se estivesse na posição do produtor americano também faria isso, porque as cotações do milho nesses patamares aí que estão hoje, rondando a marca de $8 o bushel ou acima de 7, elas são muito mais atrativas do que você pegar uma soja, que a soja lá do final do ano ela está na faixa de 15, 16. Então, o ambiente do milho para mercado e a demanda de milho agora que pode crescer ainda mais em função dessa possibilidade de usar mais etanol, ela é muito boa. Eu acredito que aquela projeção do USDA de uma queda de 1.600.000 hectares de milho e o aumento de 1,5 milhão de hectares de soja, talvez não se confirme totalmente nessa linha. E aí pode que o milho cresça um pouco mais e, aliás, caia menos do que está projetado, né? Que a tendência é recuar milho, isso é quase certo, não vai se manter a área do ano passado. Mas o quadro talvez não cresça a soja como está esperado. Isso seria um fator aí de suporte aí para as cotações, principalmente as médias e longas, né? Que são as cotações do final do ano, né? De dezembro de 2023. Isso traria um ambiente melhor aí para a nova safra da soja aqui do Brasil também, se os americanos não plantarem o que está sendo projetado, né? Quem comentou e opinou a respeito deste assunto e concorda que milho é mais interessante e o produtor dos Estados Unidos deve optar pelo cereal foi o Marcos Araújo, da Agriinvest. Veja. Certamente, Fabiano, você está correto. Nós aqui não acreditamos que deva confirmar essa enquete que o USDA fez junto aos produtores sobre a intenção de plantio nos Estados Unidos. Muitos produtores americanos efetuaram suas compras de insumos antecipadamente. Para você ter uma ideia, nesse momento, os atuais níveis de preço do milho na Bolsa de Chicago, assim como a soja, para o produtor norte-americano, ele está lucrando R$ 1.200 plantando milho contra $500 plantando soja. Ou seja, uma diferença maior para o milho de $700 por hectare. Portanto, é muito mais atrativo o produtor norte-americano ir para o milho do que para a soja.
E dada todas as variáveis citadas pelo Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, também agora do Marcos Araújo, da Agriinvest, sobre como que deve ficar esse mercado, nós perguntamos também, nos últimos dias, para o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, como que o produtor brasileiro deve negociar, porque as variáveis são muito expressivas. Às vezes a gente pode até pensar que tivemos o melhor momento de venda, aquele momento que estava o dólar bem mais alto, você tinha um preço muito bom para a soja em Chicago, formação de preço bem interessante aqui no Brasil, mas há outras questões que podem mudar, principalmente no cenário interno brasileiro, e mexer com o dólar. E aí nós perguntamos a opinião de Enio Fernandes e ele respondeu. Bom, nesse exato momento, o que você não pode fazer é tomar decisões precipitadas. Eu falo que você tem que fazer a gestão minuto a minuto, ponto a ponto. Você comprou um determinado insumo, aí você vê o preço de fixar sua soja, ou a futura do ano que vem, ou essa que você tem na mão. E essa relação lhe agrada, faça a operação casada. Compre um determinado insumo, trave sua soja. Se essa relação não é favorável a você, você tem que analisar qual é o preço que essa negociação fica favorável. E você vai tomar até o risco desse insumo, mas por um determinado período de tempo, né? Segundo ponto é o seguinte, com tanta volatilidade, além desse fracionamento nas negociações, você tem que ser muito frio. Por quê? Você falou bem, pode ter passado o melhor momento. No caso do dólar, né, das negociações em dólares, né, nós tivemos soja a 17,10, 17, 17,20. Nós estamos a 16,80, 16,70, quer dizer, muito próximo. E os americanos nem começaram a plantar soja ainda, né? O dólar pode cair mais. Pode cair mais, mas nós temos algumas definições importantíssimas. Parece que a eleição está polarizada em dois centros, né? Do lado do Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva. Quem vai ser o ministro da Fazenda de Bolsonaro e Lula? Qual vai ser a política adotada? Quais vão ser as sinalizações do Banco Central? Quem vai ser o próximo presidente do Banco Central? Isso vai ter que ser apresentado para a sociedade brasileira até junho. Pode mudar completamente essa tendência do câmbio. Qual a velocidade que o americano, que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, vai impor na alta da taxa de juros lá? Pode ser 0,5%, pode ser 0,25% a cada reunião, ou podemos ter reuniões que a alta vai ser mais contundente para conter a inflação. Essa questão de inflação na Europa e nos Estados Unidos é extremamente preocupante. Dito isso, está todo o cenário em aberto. Ninguém pode falar que o melhor momento passou ou não. E por isso que eu acho que a gente tem que tomar decisões muito paulatinas durante o ano. Lembro, nós precisamos estagnar muito a nossa exportação. Outra coisa, vamos chegar no final do ano com o menor estoque de soja dos últimos anos, dos últimos 10 anos, né? Isso naturalmente pressiona as cotações. E ainda existe a possibilidade do governo brasileiro voltar a usar 13% de biodiesel dentro do diesel. Hoje, esse mandato está em 10%. Por que existe essa possibilidade? Com esse conflito entre Ucrânia e Rússia, o fluxo de petróleo no mundo está comprometido. Só hoje o petróleo testou altas de 6%, 7%. Então, o produto físico petróleo ele está tendo dificuldade de alocação no mundo, né? Nós temos alguns países, inclusive o Brasil, com uma certa dificuldade de obtenção de óleo diesel. Isso pode fazer que o governo brasileiro volte atrás e, de novo, utilize 13% de biodiesel dentro do diesel. Isso daria um impacto muito forte na demanda, né? Daria muita força para as esmagadoras de soja no mercado brasileiro, limitando a exportação, fazendo as cotações subirem. Quer dizer, nós temos mais perguntas do que respostas. No momento desse, recomendo fortemente fazer as negociações muito cadenciadas, para você não errar, ou errar menos. Errar menos. Bom, e essa fala final do Enio Fernandes é fundamental para o agricultor brasileiro. Olha, quero agradecer sempre aos analistas que participam do Agricultura BR, do Canal do Boi, do Agrocanal, o Enio Fernandes, da Terra Agropecuária, Agronegócio, que você acabou de citar,
também o Marcos Araújo, da Agriinvest, e claro, o Vlamir Brandalize, que está sempre conosco, assim como o pessoal da Pátria Agronegócios, que também participa, a turma da Stonex, que sempre trazem aquilo que é importante para o produtor rural saber, também França Júnior, já faz um tempo que não participa da Datagro, mas também sempre que participa, sempre traz informações fundamentais para o entendimento do mercado. E olha, a soja em Chicago volta a operar em alta nesta quarta-feira, né? Já fechava com sinais mistos nesta terça-feira, depois da alta forte da segunda-feira, e agora opera em alta. Posição de mais curto prazo sobe um pouco mais, 17 dólares e 28 centos o bushel, vem com alta de 0,67%. A posição de julho é a que tem a maior liquidez e retoma o piso de 17 dólares o bushel com alta de 0,49%. Com a posição de agosto também com alta, vindo com elevação de 0,24%, com 16 dólares 48 centes mais 6 o bushel. Setembro, 15 dólares 65 centes mais 6 o bushel, com uma ligeira alta, praticamente estável, de 0,05%. São os negócios que eu destaco agora com a soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora como é que está o dólar. Vamos ver a moeda norte-americana. Nós temos o dólar agora, neste momento, sendo negociada com queda de 1% para o dólar aqui, vindo a R$ 4,62 mais um. A volatilidade que existe para a moeda norte-americana, ela é sempre muito expressiva, tanto quando sobe, quando cai muito. Isso realmente influi os negócios e acaba trazendo aí um cenário diferente. Olha só, hoje nós tínhamos há pouco, pelo menos antes do Agricultura BR entrar no ar, hoje um pouquinho mais tarde pelo Agrocanal, nós tínhamos petróleo subindo, né? O dólar já recuava durante o dia todo de hoje, e eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, que ele comenta sobre o mercado financeiro, fala também de decisões importantes aqui dentro do país, né, que afetam principalmente o produtor do sul do Brasil, do Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Está aqui o Pulga, ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, muita volatilidade, o dólar mais uma vez dando tom, né? E inclusive hoje nós não temos muita sinalização com soja em porto no Brasil por causa do dólar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os negócios mudam rapidamente, mas o que ocorre no caso do dólar é que essa queda do dólar frente a outras moedas não ocorre apenas frente ao real. Ela ocorre frente a outras moedas do mundo. Até porque o movimento no mercado de câmbio vem em linha com o que acontece lá fora. E veja, o dólar index, por exemplo, que é aquele dólar, sempre repetimos aqui, comparado com as moedas mais fortes do mundo, vem em baixa de 0,64%. Lógico, o dólar index ainda opera acima de 100 mil pontos. Agora há pouco operava na faixa de 100.200 pontos, está agora em 100.300 pontos, mas é uma queda. Vale lembrar que já se espera o dólar cedendo abaixo de 100 mil pontos a continuar esse movimento de baixa lá fora. E isso influencia, lógico, o movimento aqui. Neste momento a queda é de 1,14%, a R$ 4,61 mais 40, né? Mas já chegou a operar abaixo de 4,61. O dólar já se aproximou hoje de 4,60. Na mínima do dia, a 4,60 mais 80, 4,60 mais 90 aproximadamente. Ou seja, continua aí uma valorização do real, causada neste momento, vou repetir, mais pelo que ocorre lá fora do que pelo que ocorre aqui dentro. Até porque aqui dentro o volume de negócios já começa a ficar reduzido no mercado de câmbio em função do feriado de amanhã. Nós não teremos atividade no mercado financeiro amanhã. Então teremos aí algumas realizações agora de negócios em baixo volume, portanto não haverá grande movimento no mercado. Agora o que ocorre com o petróleo é que o petróleo está em alta com os dados de redução dos estoques e mais do que isso, um potencial de aumento da demanda chinesa por petróleo. O Instituto Americano de Petróleo informou uma baixa de 4,5 milhões de barris nos estoques de petróleo norte-americanos na semana passada. Os analistas esperavam já uma queda nos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, mas não de 4,5 milhões. Na verdade, esperavam uma redução de pouco mais de 3 milhões de barris. Bom, se veio uma
vamos dizer, uma perspectiva de redução nos estoques, o que nós temos é um movimento de alta. O petróleo se mantinha até agora há pouco a $108 o barril, mas agora o mercado trabalha com grande volatilidade e o que acontece? Petróleo que estava na faixa de $108 o barril não se sustentou nesse valor, caiu agora para $104, $105 o barril, uma baixa de mais de 2%. Veja, petróleo que subia pela manhã, com a expectativa de uma retomada da demanda das atividades econômicas na China, liberação de algumas regiões do chamado lockdown na China. Lógico, vai retomar a atividade econômica, se espera uma movimentação maior de veículos, né, de aviões, né, de trens, tudo isso leva a uma demanda maior por energia. Veio em alta, mas agora já começa a ceder. O petróleo WTI também cai, viu? Cai quase 2% agora, na faixa de $100 o barril. Mas o petróleo mesmo assim se sustenta ainda acima de $100 o barril, lembrando que está bem mais caro do que nós vimos em meses anteriores. Agora, novidade no país ocorre agora há pouco e surpreendeu até técnicos do Ministério da Agricultura. O Ministério da Economia remanejou R$1,5 bilhão para equalizar juros do Plano Safra. A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia remanejou R$1,5 bilhão do Caixa do Tesouro Nacional para pagamento de equalização de juros nas operações do Plano Safra agora 2021-2022. Mas veja, esse remanejamento não é dinheiro para reabrir os financiamentos que estão suspensos. Na verdade, servirá para saldar operações já contratadas de crédito rural. Mesmo com dificuldades orçamentárias, o governo se vê obrigado a remanejar recursos para dar suporte aos contratos já feitos com juros subsidiados, cujo governo não tinha dinheiro para pagar. Então, remanejou verbas. Bom, os cancelamentos de dotação saíram, né? Ou seja, esse dinheiro saiu do Ministério do Trabalho, do Seguro-Desemprego e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, o governo procurou em diferentes áreas, né, recursos para dar suporte ao Plano Safra para negócios já contratados. Ainda, surpreendendo, lógico, os técnicos do Ministério da Agricultura, ainda não se sabe se serão necessários aqueles 868 milhões de reais para dar continuidade e finalizar o Plano Safra deste ano, que termina agora em junho. Bom, de qualquer maneira, o governo vai tentando manter, apesar das dificuldades, né, o Plano Safra planejado no ano passado e que está em vigor agora. Dificuldade mesmo para fechar o Plano Safra previsto para este ano. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. Olha, eu não vou trazer agora as referências de soja nos portos. Nós estamos vivendo, de certo modo, hoje uma espécie de sexta-feira, então as referências não estão tão pontuais assim em relação à soja. Entretanto, os negócios que ocorreram apresentam recuo frente aos números de ontem. Estava em torno de R$ 188,00 a saca de 60 quilos para a referência nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega em maio. Entretanto, hoje, com essa queda mais expressiva de dólar, não só no Brasil, mas principalmente, vamos focar no Brasil, que é o que forma preço aqui no país, temos queda de 1%, soja vai recuando, mas com pouquíssimos negócios nesta quarta-feira. Agora sim nós vamos ter condições de conversar com Valdir Pacheco. Sinop recebe a Norte Show e o Norte Show Rural, que 2022, trazendo muita tecnologia para o produtor rural brasileiro, apresentando aquilo que o produtor precisa saber. Mas nós vamos para lá agora também ter o conhecimento maior desta grande feira com o Valdir Pacheco. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde a todos. Fabiano, realmente eu considero uma das maiores feiras de difusão tecnológica de Mato Grosso, porque ela integra sistemas produtivos como lavoura e pecuária, né? Neste momento, Mato Grosso está vivendo a plena da segunda safra com a cultura do milho, né? E durante a feira estão sendo apresentadas aqui 35 vitrines com as mais diversas culturas que são plantadas no estado. E o destaque maior é para a cultura do milho, né?
E quem vai nos falar melhor agora do desenvolvimento dessa segunda safra, mercado, é o meu convidado que está aqui ao meu lado, diretor da Acrinorte, organização da feira, e diretor da Granel, corretora de mercadorias. Gilberto, podemos considerar então que essa segunda safra vai ser plena? Ô, Pacheco, bom dia a todos. Sim, o que a gente vem acompanhando nos últimos dias é um safrão de milho no Mato Grosso, né? Alguns casos pontuais a gente viu em algumas regiões, mas não reflete a realidade, né? Chuvas estão ocorrendo até o momento de uma forma até regular, que está trazendo também uma expectativa muito positiva para o produtor. Onde você anda dentro do Mato Grosso hoje, na grande maioria, são lavouras muito bonitas de milho e a expectativa é muito positiva. Então, hoje já dá para considerar aí um safrão de milho aqui no Mato Grosso. Os produtores estão muito animados, investiram em tecnologia, é importante salientar isso, investiram muito em tecnologia e a expectativa é muito positiva. É bom salientar, Fabiano, que em algumas regiões, aquelas regiões mais arenosas, né, a chuva não está ali presente, está tendo estiagem aí de até 20 dias e esses produtores estão considerando perdas, mas não representa a realidade da safra no estado, certo? Mercado. O dólar está com essa oscilação agora chegando a 4,60, algum reflexo nessas comercializações? Pacheco, um reflexo bastante interessante, né? Nós temos Chicago nas máximas, né? O cenário fundamental ele não mudou, né? É um cenário ainda positivo quando você traz isso em relação à oferta e demanda. Estoques muito baixos, uma demanda ainda muito forte. Essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que é mais um nível de restrição de oferta que a gente tem no mercado, mas infelizmente nós temos um câmbio de 4,60, um câmbio de paridade de conversão hoje de 4,60. Isso para precificação em reais, ela tira um pouco desse prêmio em reais, né? Então a gente chegou a ter sim preços praticados de forma antecipada aqui na nossa região, chegando nas máximas de R$ 85. Hoje o mercado já se fala em 66. Então é uma queda substancial da commodity em reais, né? Devido muito a essa taxa de conversão de câmbio, né? Então, assim, os negócios foram feitos já antecipados, a safra, o farm selling que a gente chama, né? Já está aproximadamente em torno de 50% já desse produto fixado. Então, um cenário ainda de bastante produto disponível no mercado após a safra, mas aí as expectativas em relação ao mercado ainda são muito positivas. O que realmente tem impactado um pouco é essa questão cambial. Você falou na Ucrânia, né? A Ucrânia é um grande produtor, né? Está deixando de abastecer esse mercado. Qual é o reflexo disso na prática? Pacheco, o reflexo é que algum país vai ter que suprir essa demanda, né? A Ucrânia, junto com a Rússia, nesse problema geopolítico, todas as cadeias produtivas lá estão paralisadas. A gente tem algumas informações que para o plantio agora na Ucrânia, no máximo de 35% a 40% da área, esse produto não deva vir a mercado, porque por questão de segurança alimentar deve ficar dentro do país, até porque também toda a questão logística segue travada, né? E em algum país vai ter que suprir essa demanda. Brasil, Estados Unidos, né? Paraguai também está vindo com uma safra de milho boa. Então, isso é o reflexo direto. A gente já tem um cenário apertado, com uma escassez que nós tivemos, né, em relação a problemas climáticos, né? E aí você tem mais um problema que traz um pouco mais de escassez, é menos produto no mercado, é menos oferta. Automaticamente se refletiu em Chicago. Chicago nas máximas, milho acima de $8 por bushel, né? Então alguém vai ter que suprir isso, né, essa necessidade pelo cereal. Nós tivemos uma preocupação muito grande agora com os fertilizantes, né, para essa primeira e segunda safra aqui no estado, né? O produtor começa a fazer o planejamento da próxima safra 1 ano, 2 anos antes, né? Como é que está a expectativa dos fertilizantes agora para a safra 2022-23? Pacheco, fertilizante eu não sou nenhum especialista, né? Mas o que a gente conversa com o pessoal é que existe uma grande dificuldade de disponibilidade, né? O mercado já rodou de uma forma antecipada, mas muitos produtores ainda não adquiriram o seu produto. Os preços elevadíssimos, por essa questão mesmo dessa restrição em relação à guerra. Então é uma preocupação que a gente tem para um próximo ciclo, né? Já tive alguns
produtores chegando até a mencionar que, se caso não conseguir adquirir o seu fertilizante, tomará a decisão de plantar sem fertilizantes, que é uma decisão bastante difícil de se tomar. Já tem vários também produtores diminuindo um pouco em relação à fertilidade de solo. Muitos plantavam aí com 120 pontos, hoje já se falam em 90 pontos, também para tirar um pouco desse custo elevado que está em relação ao fertilizante. Então são N fatores aí, mas é uma preocupação sim que a gente tem que observar para o próximo ciclo aí, 22, 23. Ok, Gilberto. Mais uma vez aí, obrigado aí pela sua participação. Ok? Fabiano, estamos aqui na cobertura da feira. Logo mais eu vou entrevistar um produtor aqui que integra sistemas produtivos como lavoura e pecuária. Voltamos com você em Campo Grande. Tá certo, Pacheco, a gente já volta então aí para Sinop, no Mato Grosso, mais uma grande feira que você acompanha aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, no canal do Boi, no Agrocanal também. Falo de previsão do tempo agora porque o clima começa a ficar mais seco. Já há muitas preocupações em torno das chuvas, das precipitações principalmente, o que deixa o produtor mais preocupado em relação aos elementos. Neste momento está tudo certo, há muita umidade no solo, no centro-sul, entretanto, as preocupações existem. E é por isso que eu vou conversar agora com Julia Marques, que traz a previsão do tempo para todas as áreas produtoras do país. Boa tarde, Julian. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Começamos a quarta-feira destacando a região sudeste. E as notícias não são nada favoráveis para o produtor. É que a região está em situação de estiagem e redução da umidade em solo. Áreas do Triângulo Mineiro e São Paulo já se encontram com baixos níveis de umidade. Valores que chegam aí entre 20% e 40%. Sem chuva, redução na capacidade hídrica. Áreas produtoras de cana-de-açúcar, milho, pastagens e hortifruti da região veem como opção a irrigação. Já o centro-oeste do país segue com tempo seco e a umidade do ar comprometida em algumas áreas, como é o exemplo de Brasília, no Distrito Federal, com 19%, e em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com 17%. Em todas essas áreas, claras que vemos agora aqui no mapa, mostram a condição de queda de 10% a 20% de umidade nas primeiras camadas de solo até o final deste mês, já que a chuva não volta para a região. O que significa, Fabiano, é que nessas condições de tempo é bom se preocupar com o milho segunda safra. Isso porque aproximadamente 40% das lavouras nacionais estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 40% em floração e 20% em enchimento de grão, todos os estágios que necessitam de água para uma boa safra. Mais um exemplo é o Chapadão do Sul. Por lá, não há previsão de chuva nos próximos 15 dias em praticamente toda a área produtora do Safrinha. Agora, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a situação é crítica. Não há previsão de chuva retornando neste mês. Mesmo em maio, a chuva deve acontecer somente em meados do mês, o que é realmente preocupante para a região. No norte, as áreas de pecuária do sul, do Pará, Rondônia e sul do Tocantins passam a ter predomínio de tempo bem mais seco nesses próximos 15 dias. Um fator que contribui para a queda na umidade em solo e em desenvolvimento das pastagens da região. Já no leste nordestino, o cenário é diferente. Por lá, tem chuva e é frequente. Com essa umidade em solo, claro, acaba favorecendo o desenvolvimento dos canaviais da região. Já na região sul, a chuva volta amanhã em partes do Rio Grande do Sul e a partir da sexta avança pela região, levando temporais, ventania e trovoadas. Em Juí, no Rio Grande do Sul, a previsão é de 100 milímetros até o final do mês. O período de 25 a 27 de abril deve ser o mais chuvoso no estado. Fabiano, eu volto com você. E rapidinho, vamos voltar para Sinop, no Mato Grosso. Lá, Valdir Pacheco nos traz mais destaques da Norte Show 2022. Pacheco. Então, Fabiano, como eu estava falando no bloco anterior, né, a feira é muito focada em sistemas integrados de produção, como integração lavoura e pecuária.
né? Quem vai nos falar agora sobre o desenvolvimento da região com essa integração é o meu convidado, que é diretor aqui da Acrinorte e pecuarista, que integra o sistema. A família Antonioli é uma família tradicional aqui há mais de 15 anos, já integrando lavoura e pecuária. E eu já entrevistei o seu pai muitas vezes, o seu Valdemar, e ele me fala que é um caminho sem volta. Realmente é isso? Com certeza, Pacheco. A gente começou na década de 90 ainda, né, em 98, 99, são mais de 20 anos já de integração, pioneirismo nessa área. E quando a gente entrou em agricultura para reformar a pasto, era essa a nossa visão, né? Era uma fazenda de pecuária que introduziu a agricultura. Hoje a gente vê o caminho inverso acontecendo também. Muitos agricultores que, quando fim da janela ideal de plantio de milho, fazem uso de uma braquiária para fazer uma cobertura, e aí vem um componente animal, né? Para agregar mais valor à produtividade, à safra anual da fazenda, a diversificar mais uma nova fonte de renda, e lógico, sempre com muito profissionalismo. E a grande função da Acrinorte, desde que ela foi fundada, é fomentar a agropecuária. E a Norte Show hoje vem de encontro com esse anseio, sendo que é uma das únicas feiras do Brasil aí que tem todo o portfólio completo de agricultura, sendo em soja, milho, até café temos aqui esse ano. Tem o estande da Embrapa Pastoril, e é uma região que tem por vocação a pecuária. Então a gente consegue ser uma das feiras mais completas do Brasil. A gente tem toda a parte de agricultura, de pecuária, de nutrição, de sanidade animal, de troncos de contenção, empresas de genética. Então, com certeza, a gente pode, com muito orgulho, falar que a nossa feira é uma das mais completas do Brasil, integrando a agricultura e pecuária. Agora tem um detalhe, né? A família Antonioli, como você falou, é pioneira na integração lavoura e pecuária, e agora sai na frente com uma inovação, integrando lavoura, pecuária e floresta, colocando o componente florestal no sistema, devido à demanda agora para biomassa com as usinas de etanol aqui no estado. E lá já está implantado o sistema. A gente começou um projeto piloto, né, com 55 hectares na nossa área. Aqui na região, a demanda de biomassa ela estourou muito rápido, porque os armazéns necessitam também, com a entrada das usinas também, a demanda é muito grande, e num curto espaço de tempo aí a biomassa vai ser escassa, né? Então a gente tem que correr atrás pensar no futuro, né, já implementar o sistema agro-silvio-pastoril. A pesquisa está aí, as áreas estão aí, todo mundo tem acesso a essa informação. Ontem tivemos aqui o pessoal de Alta Floresta que já fazia integração pecuária e floresta, com teca, né, para corte de madeira mesmo. Então é um leque de oportunidades sem fim. A nossa região permite que a gente possa fazer 3 safras com componente florestal agregado sem problema nenhum. Aí, ó. Isso é resultado do trabalho de pesquisa da Embrapa, né, que entrou com essa integração lavoura, pecuária e floresta, e depois de 10, 12 anos, os produtores já estão praticando. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, Juliano. Então, Fabiano, vamos continuar nessa feira aqui fazendo a cobertura. Temos muito o que mostrar aqui, tá? Estamos aqui direto ligados. Voltamos aí com você em Campo Grande. Tá certo, Pacheco, e já vou deixar marcado o Pacheco na 3ª edição, lá no Canal do Boi. A gente volta para o Canal do Boi na 3ª edição, a partir das 16 horas. Vamos ter mais destaques aí desta grande feira no interior do Mato Grosso. E por aqui nós vamos ficando. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais na 3ª edição no Canal do Boi, às 16 horas, no horário de Brasília. Um abraço e até lá!